Meu bate-papo hoje é com o meu amigo Galeno Amorim. Galeno que fez parte e faz parte, né, da história do jornalismo. Um abraço para você, Galeno. Obrigado por participar aqui com a gente. Fale um pouco, trace um pouco da sua história de jornalismo na cidade de Sertãozinho, cidade de Ribeirão e tudo mais. Galeno, um abraço para você. Obrigado por falar com a gente. Obrigado você, Jota. Um grande abraço. É sempre um prazer revê-lo, vê-lo e ouvi-lo. Bacana. E que Bacana bom mesmo. que você está resgatando o jornalismo lá de trás. É sempre algo importante e algo sempre que me toca profundamente, porque afinal de contas eu comecei no jornalismo em Sertãozinho. Eu, na verdade, antes de publicar na imprensa de Sertãozinho, eu escrevi como correspondente em dois jornais em Ribeirão, escrevendo sobre Sertãozinho. No antigo Diário da Manhã, que foi um dos grandes jornais do interior do Brasil, e num outro jornal igualmente importante, que foi o Diário de Notícias. Então, me lembro que, como eu tinha um outro trabalho, eu trabalhava numa loja de móveis, no Móveis Darville, e Meu Deus, trabalhava Móveis Darville, grande de Darville. segunda a sábado, né? Dia É. todo e tal, eu escrevia no meu horário de almoço e acompanhava as rodadas do futebol amador e do time do Sertãozinho Futebol Clube e escrevia lá quando eu tinha 12, 13, 14 anos de idade. E foi assim que eu comecei. Depois, mais tarde, eu vim escrever no jornal o Momento, e depois houve uma cisão entre os donos do jornal Momento e passou a ter o jornal Momento Atual, onde eu escrevi. Outros tempos eu também, depois desse período no Momento, eu escrevi no antigo jornal De Tudo, que era um semanário também bacana de Sertãozinho, onde eu pude exercitar um pouco do jornalismo. Agora, a fase a partir de Sertãozinho, onde eu fiquei mais tempo e me deu uma certa projeção, foi como correspondente do jornal Estado de São Paulo. Nesse período, eu passei a cobrir vários setores, e a partir da agência Estado em Sertãozinho, eu cobria cidades da região, de outras regiões do estado, às vezes fora do estado de São Paulo, às vezes fora do Brasil e tal, sempre levava o nome de Sertãozinho, né? Eu lembro que era cidades muito maiores que Sertãozinho, aparecia assinado lá, Galena Amorim, da Agência Estado em Sertãozinho, né? Causava até uma certa ciumeira na época. Mas foi uma trajetória iniciada na cidade. Com tropeços, é verdade, porque antes de eu começar no jornalismo escrito, eu fiz uma tentativa para entrar na Rádio Educação e Cultura, que tinha acabado de chegar na cidade, era um sonho de todo mundo que pensava o jornalismo e tal, e fui, bombei no teste que foi feito, eu não passei, e aí isso me aproximou mais do jornalismo. Eu estava trabalhando no jornalismo em Sertãozinho, quando eu fui convidado, já estava no Estadão, mas eu fui convidado para fazer um teste, e aí sim fui aprovado na antiga TV Ribeirão, hoje a IPTV PPTV. Ribeirão, né? E a partir de um convite feito pelo Luiz Alberto Volpi, meu grande querido amigo Beto Que Volpi. é, salvo melhor, salvo engano, ele era de Sertãozinho, não era? Luiz Ele Alberto? era de Sertãozinho, irmão do Mirinho. Irmão do Ele Mirim trabalhou na Volpe. Rádio Educação e Volpe. Cultura, né? É, Ele era é, tinha uma banda de música, era uma figura super bacana, de Sertãozinho. Então, foi minha passagem pelo jornalismo em Sertãozinho por esses veículos, ó. Foi onde eu pude aprender, foi onde eu pude crescer, e a partir de um determinado momento eu deixei de trabalhar na loja de móveis para me dedicar inteiramente ao jornalismo. Meu primeiro emprego de carteira assinada, onde eu dependia só do jornalismo, foi no antigo jornal Momento do Mirinho Volpe e do Beteia, da Sônia Sarte,
e da Márcia Sartre em Sertãozinho. Diz a lenda que uma matéria sua provocou um enorme rebuliço na política da cidade. Diz a lenda que você foi até a Lagoa da São Geraldo e falou: "Ó, aqui vai ser o futuro Parque do Trabalhador, porque a prefeitura está preparando a desapropriação aqui do parque." Diz a lenda ou é verdade isso, Galeno? Olha, a lenda corre mais que a própria verdade, mas o fato é que, como eu tinha um trabalho diário no Estadão, então eu estava sempre buscando antecipar informações que depois acabaria por se concretizar. Algumas sim, outras não. Então eu fazia uma cobertura intensa de Sertãozinho, né? Maior que os próprios jornais locais, que tinha uma Uhum. circulação semanal, né? E, na verdade, como eu escrevia diariamente para o Estadão, e estava naquela fase de escrever bastante, várias matérias todos os dias e tal, então eu usava e tentava antecipar coisas, né? Então, esse é um tema que eu cheguei a escrever, não sei se eu antecipei alguma coisa, mas é um tema que seguramente em torno dele eu escrevi bastante. Mas o que. Algumas controversas, algumas deram problema, outras foram mais suaves. Ô, Galeno, mas você vê como é que a vida imita a arte, não é essa a frase? Hoje, a Lagoa de São Geraldo está aberta ao público através do Parque Ecológico. Não É é um verdade. negócio assim interessante, cara? É. Lá atrás, houve isso, talvez, não sei, você que pode falar, mas o que é interessante é o seguinte: hoje, a Lagoa da São Geraldo é do Parque Ecológico, pelo menos É metade verdade, é lá. uma área pública de lazer. Na verdade, eu defendia muito isso no passado, enquanto era um lugar fechado, né? Eu me Uhum. lembro que em certas ocasiões, ou durante toda a minha infância e depois juventude, guardas armados defendiam o açude, né? As pessoas não podiam pescar, imagine banhar, né? Era uma coisa impraticável, né? E lá eu apontava lá atrás que isso era um desperdício, né? Um lugar que podia ser ocupado pela população ávida por lazer, numa terra quente como no Sertãozinho, né? E E no hoje, futuro quase isso, 40 graus, está tudo certo. imagino, né? É, Desperdiçar algum lugar que só algumas pessoas, né? Apaniguadas de alguém ou amigas de alguém e tal poderia frequentar, né? Então era uma maneira de se posicionar sempre ao lado daquelas pessoas que mais precisavam. E era uma coisa que o futuro mostrou que não era nenhum absurdo, né, Jota? Tanto que tanto que você demonstrou aconteceu. muito bem que é uma realidade que realmente aconteceu, né? Então tem coisas que alguém em algum momento precisa mexer, né? Para aquilo que parece alguma coisa do outro mundo, né? De repente está mais próximo da gente do que se imagina. Galeno, Mas bacana você lembrar disso. eu não posso também deixar de perguntar o seguinte: hoje em dia, o jornalismo chapa branca tem demonstrado ser cada dia mais atuante, tanto na pequena imprensa, na média imprensa e na grande imprensa. Existe um jornalismo que não é factual, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu falo sim. Agora, a observação que eu aproveito para fazer quanto a isso é que a gente vê crescer e de uma maneira preocupante, até porque a sociedade se modernizou, avançou. Então, hoje, ainda bem que isso nos incomoda muito, mas é preciso dizer que é uma prática secular. Eu tenho pesquisado muito sobre anos e séculos passados na história das cidades, na história do Brasil, e a gente vê lá atrás, mesmo nas pequenas cidades, médias, grandes, e no país como um todo, a existência desse jornalismo chapa branca, né? Que existia, e no passado era de uma maneira muito escancarada, né? Era uma torcida e uma distorcida de fatos assim de uma maneira
altamente preocupante, né? Mas que na época era algo absolutamente normal. Hoje em dia, você destacou bem, Jota, é algo assim tão esdrúxulo que nos assusta e nos espanta cada vez que a gente se defronta e a gente parte para a indignação. O que, por outro lado, é algo positivo, porque houve um tempo que ninguém se indignava com isso, achava que isso era tão normal, tanto que eu estou fazendo pesquisas históricas, como eu mencionei, para entender a história. Que eu hoje sou obrigado a fazer? Obrigado não, eu faço com muita alegria e disposição. Mas eu vou, leio sobre determinado assunto num determinado jornal, e aí depois eu vou no outro jornal que era do outro lado para entender sobre o mesmo assunto. E as Quais os pontos abordagens de vista, né? Quais os pontos de são vista, né? agora, com relação a ponto de vista, tá ok, né? Cada um tem seu ponto de vista, Sim. mas com relação à própria descrição do fato, o fato que em um veículo aparece de um jeito, do outro aparece de um jeito completamente diferente, distorcendo a veracidade do ocorrido. E não só uma interpretação, uma opinião. É algo do tipo assim: no jornal A, fulano matou cicrano, no jornal B, cicrano Foi é, morto por foi fulano. exatamente o contrário. É, É, o, o morto matou o cara que está vivo. Então, há uma distorção completa, né? Então, quando a gente chega num momento como o atual, da gente se indignar e notar isso como algo preocupante e crescente para a democracia, para a civilização, para a veracidade, né, em torno daquilo que ocorre realmente na sociedade, é algo que eu recebo assim de uma maneira muito positiva, né? É a gente reagindo contra. Agora, a gente tem que estar sempre presente, né? Porque sempre vai ter alguém tentando mudar o fato, produzir uma fake news. É o caso das fake news de hoje, né? Pode ser chapa branca ou pode ser fake news, né? Ou uma chapa branca também com fake news lá dentro, né? Mas a exato. gente tem que reagir, tem que estar atento para não permitir. Contra a verdade, a gente não pode brigar. A gente pode, tem todo o direito de interpretar aquele fato, aquela verdade, com o nosso olhar, com a nossa visão de mundo, com as nossas crenças e nossos valores. A gente pode dizer que algo que aconteceu é bom ou ruim, de acordo com as nossas crenças e valores. Agora, não dá para dizer que algo que aconteceu não aconteceu, né? É Se verdade. o jogo do Brasil e Alemanha foi 7-1, foi 7-1, não foi 6, não foi 2, não foi 10, E também foi não, 7-1. Aí a gente dá a nossa opinião a respeito, né? Se for o caso de ser um jornalismo opinativo, interpretativo. Só não dá para falsear os números, né? principalmente isso. Galera, muito obrigado pela participação. Alguma outra colocação que você queira fazer, alguma outra informação que você queira passar aqui? Afinal de contas, eu me sinto honrado de entrevistar você. Lembrando que o Galeno também chegou ao cargo de vereança aqui na cidade de Sertãozinho, né, Galeno? Eu durante um tempo eu ocupei e a vereança de Sertãozinho, aprendi muito. Tudo aquilo que eu viria a ser um dia, fui presidente depois da Biblioteca Nacional, fiquei quase 20 anos no Estadão, dirigi um organismo internacional. Muito isso deve à estrutura, ao alicerce, aos conhecimentos, à convivência, a convivência na Câmara, de ter lado a lados diferentes, né? Nem todos aprender que nem todos que estão do seu lado são bons e nem todos que estão de outros lados são ruins, né? E isso fortalece o espírito da compreensão do outro, da maior tolerância política, da construção democrática, né? Então eu sou muito grato a Sertãozinho. Eu aprendi a ler jornal lendo o Monitor, me desenvolvi lendo e escrevendo nos jornais locais. Então, sou muito agradecido por toda essa trajetória na cidade. Sertãozinho revelou grandes jornalistas e, para mim, foi uma honra poder aprender com toda essa turma. Entre E todos ter que pessoas fizeram, que continuaram isso, né, Jota?
com o Sim, caso de você e outras obrigado. pessoas que viriam depois. Valeu, super obrigado, um grande abraço. Só para finalizar, tivemos também, além de você, o Luiz Alberto Volpe, também na área de jornalismo, que estão fora, o Luiz Alberto, que veio a falecer há pouco tempo atrás, o Donati Júnior, que foi O um Donato grande Júnior, nome o na Guto rádio, na televisão. Silveira, o Delci Mac Cruz. Delci Mac Cruz também, Guto Silveira, se falou bem. Guto Silveira veio trabalhar aqui no momento atual, na época que o momento chegou a ser diário. Houve uma época que o momento chegou a ser diário. E tem um locutor também que trabalhou aqui na Educação e Cultura, que depois foi para a Jovem Pan. Não lembro o nome dele agora, se eu não estou enganado, ainda está na Jovem Pan. Se ele já está Nós na tivemos o Tony Filho, né? Tony Filho, isso, Tony Filho. É. Tony E na imprensa regional, nomes bacanas como o Gil Santiago, o Figueiredo Filho. E sempre quando fala de jornalismo em Sertãozinho, não dá para deixar de mencionar nomes Isso. como do Zé Teodoro, como Zé do Valdomiro Teodoro, Gomes, grande como nome. do Dalfano Alvano Prates, Prates, e sim. gerações que viriam mais tarde, como a do Wilson José, que era Uhum. um profissional de muita qualidade. De alto Enfim, gabarito, tem uma vozeirão enorme. é, é Tá isso certo. aí. Beleza, então, galera, um abraço para você, obrigado. Obrigado, Jota. Um grande abraço para você.